Esse é um questionamento muito importante e bem interessante, né, que a gente acaba começando a fazer primeiro internamente, né, a tentar entender as situações quando a gente conversa com pessoas que daqui a pouco têm o mesmo tumor do que o seu ou de algum familiar e a gente não entende por que um é tratado de uma forma, o outro é tratado de outra. Então eu quero falar de uma forma bem calma e tranquila, né, explicando bem o raciocínio para que vocês consigam entender da melhor forma possível. E a primeira coisa que eu quero fazer é mudar a pergunta. Eu acho que a melhor pergunta para entender essa situação seria: por que alguns tumores metastáticos são tratados com intenção curativa e outros não? Vamos lá, vamos falar de uma forma então bem tranquila sobre isso para que todos consigam entender. Nós sabemos já há bastante tempo que existem tumores que se comportam de uma forma, tem outros que se comportam de outra. A gente chama isso mais ou menos assim de a natureza daquele tumor, tumores que são mais agressivos do ponto de vista de crescimento mais rápido, de dar metástase mais rápido, e outros são mais lentos. Isso é um ponto importante a considerarmos. Por exemplo, já desde a década de 90, talvez antes disso, nós já tínhamos o conhecimento que alguns tumores metastáticos, como por exemplo melanoma e sarcomas, quando nós tínhamos um volume de doença baixo e que a gente poderia fazer um tratamento com ressecção completa das metástases, então, operar todas as lesões metastáticas, sim, nesses pacientes era possível alcançar um bom tempo de controle da doença e em muitos a doença não voltaria mais. Então, esses casos, né, já de longa data nós temos tratado eles de uma forma mais agressiva, podemos dizer assim. O que significa uma forma mais agressiva? Uma forma mais agressiva significa assim, fazer tratamentos cirúrgicos, tratamentos mais invasivos, né? Porque normalmente um tumor metastático nós trataríamos ele simplesmente, né, com tratamentos sistêmicos, buscando o controle da doença. Um outro ponto importantíssimo que nós fomos aprendendo nos últimos anos foi que o volume de doença metastática é algo fundamental a ser considerado. É muito diferente eu ter um tumor de intestino com uma lesão única no fígado ou uma lesão única no pulmão, de um câncer de intestino em que eu tenho múltiplas lesões no fígado, múltiplas lesões no pulmão, múltiplos linfonodos, ascite. Vamos pegar um outro exemplo. Um próprio melanoma que eu falei antes. É muito diferente eu ter um melanoma com uma metástase única no pulmão ou um melanoma com diversas lesões metastáticas. Esse é um outro ponto a ser considerado importantíssimo. Esse conceito, então, de pouca doença metastática, a gente chama isso de doença oligometastática. E hoje nós temos tido uma visão completamente especial para esses casos, então, de baixo volume de doença metastática. Inclusive, em todos os congressos que a gente vai de oncologia hoje, temos as mesmas para discussão, né? Como vamos tratar o câncer de pulmão oligometastático? Como vamos tratar o câncer de mama oligometastático? Como vamos tratar o câncer de intestino oligometastático? São pacientes ou são casos especiais em que a gente faz toda uma individualização de tratamento voltados para conseguir realmente o controle da doença. Então, já falamos um pouquinho sobre a natureza da doença e agora abordamos a questão do volume de doença. São duas questões muito importantes que a gente tem que ter em mente. E eu vou entrar agora no terceiro tópico, que tem relação, né, com a inovação e a melhora da nossa tecnologia. Não existe dúvida alguma que os últimos 5 a 10 anos da oncologia nós evoluímos muito mais que os últimos 50. Doutor, por que tu não fala os últimos 100? Porque a oncologia realmente passou a existir como uma especialidade que a gente conseguia interferir no tratamento depois da década de 50. Então, hoje em dia as nossas técnicas de tratamento estão muito melhores. As técnicas cirúrgicas, as técnicas de radioterapia principalmente, porque essa é uma abordagem que a gente tem utilizado muito para a doença oligometastática, que é a utilização, né, da radioterapia focada, aquela chamada radioterapia ou radiocirurgia. Tá? Isso aí é bem importante. Técnicas como ablação, né, como crioterapia, em que a gente consegue fazer um tratamento super específico e super intenso naquele ponto exato. E com isso, a gente tem conseguido controle da doença, mesmo da doença metastática, mesmo da doença avançada e que antes era tida como uma doença incurável. Por último, eu queria falar um pouquinho sobre a imunoterapia, que também é uma classe de medicações que vai utilizar o nosso sistema de defesa como arma contra o tumor e utilizando o nosso sistema de defesa para atacar a doença. Isso modificou completamente,
né, diversos casos, inclusive com doenças multimetastáticas, em que após o uso da imunoterapia, em aqueles tumores em que tem uma alta resposta, que são muito sensíveis então a esse tratamento, a gente também conseguindo o controle da doença a longo prazo. Então, fazendo um resumo bem geral, né, por que alguns tumores a gente trata com uma intenção curativa mesmo sendo metastáticos? Primeiro, a natureza da doença. Segundo, são lesões, são doenças com baixo volume de doença metastática. Terceiro, melhora das técnicas que a gente pode empregar. E com isso, a gente conseguindo resultados a longo prazo que antes a gente nem imaginava. Então, sim, temos doenças metastáticas que a gente pode tratar com a intenção de